Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Eu acabei de escrever uma matéria para o portal Vista Pátria, mas devido à relevância do assunto, eu trouxe aqui para vocês essa notícia urgente aí sobre a ação do Alexandre de Moraes, referente aí, né, na verdade, referente ao caso do inquérito, chamado inquérito do fim do mundo, né, que ele denomina como inquérito das fake news, do qual ele pede a prisão e extradição do Alan dos Santos. Vocês estão lembrados disso, né? Jornalista conservador, Alan dos Santos, do portal Terça Livre, né, do canal Terça Livre, canal que foi destruído completamente por uma ordem judicial, né, causando uma censura ao veículo de comunicação do Alan dos Santos. O Alan dos Santos que está morando nos Estados Unidos como refugiado, né, como perseguido político. Então é disso que a gente vai falar, porque ele tomou uma medida nesta segunda-feira, dia 14, hoje eu não estou errando a data. Inclusive, pessoal, se você estiver assistindo esse vídeo ainda no dia 14, corre aí para verificar a possibilidade de você aproveitar a promoção da livraria Vista Pátria, nas últimas horas, últimos momentos, o combo Rússia, Ucrânia e Estados Unidos aí, de R$ 242, os 3 livros saindo por R$ 116, né? 3 livros, o livro A KGB e a Desinformação Soviética, os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial e Holodomor, o Holocausto Esquecido. Esses 3 livros de R$ 242 por apenas 116. Então verifique isso no momento de você estar assistindo o vídeo, o link está no primeiro comentário para você poder aproveitar ainda esse descontaço aí sobre a guerra na Ucrânia. Vamos lá. Na minha matéria que eu escrevi lá no portal Vista Pátria, eu detalhei, né, o que foi pedido hoje. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou nessa segunda-feira que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandado pelo Anderson Torres, né, ele dê informações sobre o processo de extradição do jornalista Alan dos Santos. Só que não foi diretamente para o ministro, foi direcionado, né? O Alexandre de Moraes, ele determinou essa prisão do jornalista, uma prisão ilegal, e para poder viabilizar essa prisão, ele pediu que o órgão internacional, né, a Interpol, colocasse na sua lista de difusão vermelha o nome do jornalista Alan dos Santos. Dessa forma, ele poderia ser preso nos Estados Unidos, local que ele foi buscar a sua liberdade devido à perseguição política no Brasil. A Interpol, quando pega o pedido do STF, ela não acata. Ela considerou que aquilo ali não era prioridade. E muitos dizem que, na verdade, ela não acatou porque viu que tratava-se de uma perseguição política. Só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, uma dimensão, né? Vamos supor que um ditadura da Venezuela, aí, tenha lá um dissidente político, um deputado que é contra o ditador da Venezuela. Vamos supor que esse deputado foge para os Estados Unidos. Já pensou se o Maduro chega na Interpol e fala, não, esse cara aí é criminoso, manda ele de volta aqui para a Venezuela, bota na lista da Interpol. A Interpol vai pegar, vai olhar, ó, esse cara fez o quê? Matou alguém? Tráfico de drogas, né? Sequestrador? Qual é o crime? Não, o crime é porque ele falou mal do Maduro. Obviamente que a Interpol não acata esse tipo de pedido. Já existe um filtro dentro da própria Interpol para impedir que tiranos pelo mundo, né, persigam dissidentes. E parece que esse caso do Alexandre de Moraes caiu, né, dentro desse cesto, porque até agora a Interpol não colocou. Inclusive a própria Folha de São Paulo apurou isso e não foi colocado o nome dele, tanto é que ele está livre, leve e solto. Ele pediu asilo político nos Estados Unidos, o processo já está avançado lá. Então, independente do governo ser o Joe Biden, né, que é um esquerdista, os Estados Unidos ele preza ele tem instituições que prezam por determinados valores e a liberdade é algo muito caro nos Estados Unidos. Então, a partir do momento em que ele manda prender o Alan dos Santos pela opinião do Alan dos Santos, né, aí simplesmente a Interpol não acata e nem o governo americano. Mas o Alexandre de Moraes, ele quer saber o que o governo brasileiro, o governo Bolsonaro fez para poder agilizar esse processo. Então, ele fez uma requisição, né, ao DRCI, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, que é um órgão brasileiro aí subordinado ao Santini. Lembram do Santini? Então, o Santini aí que é fiel, né, ao governo Bolsonaro, ele é o Vicente Santini.
ele está aí responsável por essa área, dentro do Ministério da Justiça, e ele é considerado, né, foragido da polícia no Brasil. Apesar de nos Estados Unidos ele estar livre, leve e solto, exercendo a sua liberdade, exercendo inclusive a sua liberdade de expressão. E aqui vem outro ponto, né? Aí o governo federal até agora não respondeu ainda ao Alexandre de Moraes, mas o que mais deixou ele inconformado, né, é simplesmente não ter resposta, né, nada sobre esse caso. Então ele coloca o homem como foragido, pede para o governo agilizar a extradição. O governo, né, ele está pedindo informações aqui porque parece que não tem resposta. Só que o Alexandre de Moraes não está entendendo que não está tendo resposta porque a Interpol não considerou, né, isso aí, não botou na lista por não considerar crime. E aí ele quer agir com essa outra carta na manga. A primeira foi pedir a prisão através da Interpol. A Interpol cagou e andou, né, como diz aí o jargão popular. Agora ele está tentando diretamente um pedido de extradição do governo brasileiro ao governo americano. E eu vou te contar uma coisa aqui, se você não sabe. Isso aí não vai sair nem tão cedo. Mesmo com o governo, vamos supor que o governo Bolsonaro estivesse agilizando esse processo aí com força total ali da burocracia do Estado, isso vai chegar nos Estados Unidos, o Alan dos Santos ele vai recorrer, tá? Ele vai recorrer da decisão. Ele recorrendo da decisão, isso vai cair numa jurisdição lá nos Estados Unidos, vai cair no estado onde ele está, né? Então, ali um juiz estadual vai pegar o caso, e aí isso vai demorar, vai andar, e ele, com essas considerações de asilado político, né? Ele é um exilado. Ele é um exilado do Brasil. Isso é uma ditadura o que acontece no Brasil. É lamentável que tenhamos aí esse tipo de situação, né, em pleno século XXI. É uma ditadura que parte do judiciário. Porque até os órgãos internacionais não reconhecem, né, esse grave ataque às instituições que é visto pelo Supremo Tribunal Federal. Eu digo pelo Supremo porque não é só Alexandre de Moraes. Esse inquérito que foi considerado ilegal por vários juristas, né, ele foi aprovado, inclusive, pelo Procurador-Geral da República posteriormente. Ele gera um ar de legalidade, algo que nasceu completamente de ofício e absurdo, né? O de ofício é quando um juiz ele tira da cabeça dele aquela decisão. Naquele momento, o ministro Dias Toffoli, que presidiu o Supremo Tribunal Federal, ele resolveu agir de ofício, né, pedindo para instaurar esse inquérito, e o inquérito é ad eterno. O inquérito foi instaurado em 2019, a gente está em 2022 e até agora o negócio não anda. Mas tem aí um sujeito, aqui eu vou já para o final do vídeo, tem um sujeito que sim, no caso dele está andando, né? Que é o Daniel Silveira. Todos sabem que o Daniel Silveira é um potencial candidato ao Senado Federal. O Daniel Silveira foi preso por esse mesmo ministro da Suprema Corte, o Alexandre de Moraes, né, simplesmente decidiu prender. E a Câmara dos Deputados, de maneira absurda, né, ratificou essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Pois o Daniel Silveira agora está na mira do STF, porque eles resolveram andar com o processo dele e, condenando o Daniel Silveira perde os seus direitos políticos. Então, o Daniel Silveira está seriamente aí ameaçada a sua vida pública, né? O Daniel Silveira que falou muita coisa num tom um tanto pesado, mas são coisas aí que estão na garganta de muitos brasileiros. Agora, prender, né, de maneira preventiva, num flagrante eterno, um deputado federal no seu exercício do mandato é mais uma violação à Constituição brasileira. E quem está falando isso não sou eu, são renomados juristas aí, né, que se debruçaram sobre o caso. É lamentável que tenhamos essa situação, porém, o Alexandre de Moraes segue inconformado por não ter conseguido prender o Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos. Aqui foi Alan Frutuoso, aqui é outro Alan, tá? Muita gente às vezes me confunde aí com o meu amigo Alan dos Santos, mas aqui é Alan Frutuoso. Inscreva-se nesse canal aqui, canal Vista Pátria, deixa o gostei no vídeo, compartilhe o vídeo para mais pessoas. Até a próxima, tchau, tchau.